Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, em primeiro lugar, encontramos Paulo em Cesareia, a capital romana da Judéia. Em segundo lugar, encontramos Paulo diante de Félix, o governador da Judéia. Verificamos como a missão de Paulo foi sendo completada passo a passo. Pregar aos judeus, pregar aos gentios e agora ele está pregando também às autoridades, conforme o Senhor tinha lhe dito já em 9:15. Logo quando ele se converteu, era essa profecia com relação a Paulo. Em quarto lugar, nós veremos que o caráter de Félix era um caráter de um homem terrível. Ele governou 7 ou 8 anos e foi chamado por Nero de volta para a capital. O historiador romano Tácito escreveu que o ex-escravo dominava como rei com toda sorte de crueldade e lascívia, mas ele tinha um temperamento ainda de um escravo. Em quinto lugar, nesse episódio que relata o julgamento de Paulo, verificaremos a injustiça do mundo. E é por isso que eu sugiro que você coloque como título para esse capítulo a seguinte expressão: um importante julgamento. Eu repito, um importante julgamento, e a base textual do nosso estudo, então, é Atos 24, 1 até 27, todo o capítulo 24 do livro de Atos. Como podemos perceber até agora, nos capítulos que anteriormente estudamos, Paulo já tinha pregado bastante para os judeus e tinha pregado também para os gentios, inclusive fundado algumas igrejas nos territórios gentios. Creio que podemos dizer que o Senhor entendeu que já era a hora de Paulo ser usado para pregar às autoridades, para as autoridades religiosas e para as autoridades civis. Paulo deveria pregar para governadores e reis. Então, depois de ter testemunhado diante do Sinédrio e especificamente diante de Ananias, o sumo sacerdote, a grande autoridade de Israel, Paulo estava agora diante de Félix, o governador da Judéia, que o mandou deter no pretório de Herodes até que os seus acusadores judeus chegassem, conforme nós vimos no programa passado, em 23:35. Mas sobre Félix, é importante também destacar que ele é um triste exemplo de alguém que desprezou o conhecimento que ele tinha da verdade pelas suas circunstâncias e assim desprezou a mensagem de Cristo. Mas sobre Félix, ainda nós constatamos primeiramente a sua identificação. O seu nome completo era Marco Antônio Félix. Conforme os estudiosos, ele e o seu irmão Palas eram escravos na casa de Agripina, mãe de Cláudio, o imperador mencionado em 18, versículo 2. Cláudio, que tinha expulsado os judeus de Roma, o enviou a Félix, esse ex-escravo da sua mãe, enviou-o para a Judéia para governá-la. E Félix, mesmo conhecendo o caminho e ouvindo as mensagens de Paulo por 2 anos, ele perdeu a oportunidade de salvação. Mas quais eram as suas circunstâncias? Ora, ele foi governador ou procurador romano da Judéia de 52 DC, da nossa época, até 59, conforme nos relata Lucas em 23:26. Ele era amaziado de Drusila, uma judia, filha de Herodes Agripa e ex-esposa do seu irmão. Drusila conhecia a mensagem do Evangelho, portanto, ela conhecia o caminho, conforme 24:24. E Félix, desejando sair-se bem e preservar o seu posto, adiou o julgamento e manteve Paulo preso para agradar os judeus, conforme nós veremos no versículo 27 desse capítulo. O seu caráter, nós já mencionamos alguma coisa, mas o seu caráter, ele era um homem político que sabia muito bem manipular a população que governava, conforme nós vamos encontrar isso logo nos versículos iniciais desse capítulo. Nos versículos 2 e 3, encontramos essa maneira hábil de manipular a população.
e por querer então ganhar alguma vantagem financeira, veja bem, querido amigo, alguém que deveria aplicar a justiça estava sendo injusto. Então, por querer ganhar alguma vantagem financeira, ele protelou a prisão do apóstolo Paulo por todo esse período de 2 anos. Ele foi falso em suas reais intenções, porque ele preocupava a si mesmo era com o lucro financeiro que ele poderia obter, conforme nós vamos verificar em 24, 22 a 26. Isso é, nesse capítulo, nos versículos 22 a 26. Mas esse homem, no seu caráter, além de toda essa arrogância, além de todo esse desejo por bens materiais, ele ficou tremendamente temeroso diante da certeza do juízo vindouro, conforme ele tinha ouvido do apóstolo Paulo, que um dia esse juízo chegaria com a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, depois então de 5 dias de Paulo já estar em Cesareia, sede do governo da Judéia, chegou a comitiva das autoridades judaicas, tendo como líder o sumo sacerdote Ananias. Também sobre esse Ananias é importante nós olharmos, nós verificarmos algumas outras verdades sobre ele. Esse importante líder religioso que deveria conduzir a nação na lei de Deus, mas deixou o ódio e o ciúme dominar a sua vida, nós precisamos conhecer alguns detalhes sobre essa vida. A sua identificação, ele era Ananias, que não deve ser confundido com Anás, que nós vimos que era um último sumo sacerdote, em 4, versículo 6. Ele era membro da seita dos saduceus. Esse Ananias, foi sacerdote entre 47 e 58 da nossa era. As suas circunstâncias eram muito objetivas, muito específicas. Ananias presidiu o sinédrio quando Paulo foi levado à sua presença. Ele era conhecido por sua grande ganância, mas ele foi morto pelos zelotes em 66, porque ele era favorável a Roma, e assim os zelotes, que eram completamente contrários aos romanos e a quem estava do lado dos romanos, os zelotes mataram esse sumo sacerdote Ananias. O caráter desse homem é que ele ajudou na cilada contra Paulo. Ele bajulou Félix tentando agradá-lo. Ele era um homem mentiroso e manteve o ódio no seu coração durante 2 anos. E finalmente podemos dizer que por esse caráter tão terrível, tão desonesto, ele foi injusto ao acusar Paulo, conforme nós vamos verificar no capítulo 25, versículo 3, e que também é comprovado no versículo 5 desse capítulo 24 que nós estamos estudando. Muito bem, comandados então os judeus por esse personagem tão cruel, tão pecaminoso, eles ainda, para impressionar mais o governador Félix, levaram consigo um orador. É um tipo de um advogado chamado Tértulo. Esse Tértulo, astutamente começou sua participação elogiando, bajulando a Félix, ressaltando a bondade do governador para com os judeus e pediu então a sua atenção e o seu tempo para o julgamento. Depois, então, ele passa diretamente a acusar o apóstolo Paulo. Ele formulou as acusações contra Paulo e Paulo estava sendo acusado de pelo menos 3 crimes. Primeiro, de ser um rebelde, promovendo a sedição, isso é, levantando o povo contra o governo. Paulo estava sendo acusado também de ser um herege, isso é, de ser um fanático perigoso, proclamando uma nova e falsa doutrina. Mas Paulo, finalmente, era acusado também de ser um sacrílego, isso é, um profanador, introduzindo em lugar proibido um gentio dentro do templo de Jerusalém. Eram essas acusações que os judeus levantaram contra Paulo. Não eram verdadeiras, mas eram essas acusações que os judeus tinham contra Paulo. Enquanto os líderes judaicos levaram Tértulo como seu advogado,
esse homem, então, cheio de mesuras, cheio de artimanhas, o apóstolo Paulo certamente não tinha humanamente um advogado, mas com certeza, querido amigo, ele tinha um outro advogado. Ele contava com a presença do Espírito Santo, que é o nosso advogado, conforme nós lemos lá em Marcos 13:11. Paulo disse que se sentia muito à vontade para se defender perante Félix. Por quê? Porque o governador era juiz da nação e conhecia muito bem a lei e os costumes judaicos. Paulo não bajulou a Félix, não. Paulo simplesmente foi cortês com a autoridade que estava presidindo o julgamento. E sabendo que Félix era alguém que conhecia os costumes judaicos, conhecia a lei judaica, ele se sentia confortável de saber que poderia haver imparcialidade. Sabemos depois que não houve, mas pelo menos Paulo demonstrou essa expectativa. Paulo iniciou a sua defesa, então, dizendo que estava já há 12 dias em Jerusalém e que viera para adorar. Ele assegurou a Félix que os judeus não tinham prova das acusações que tinham levantado contra ele. A única verdade que ele admitia, conforme os versículos 14 a 16 desse capítulo 24, é que ele estava ali proclamando a sua nova maneira de entender a possibilidade do homem se relacionar com Deus. Em outras palavras, Paulo confirmou que ele era um cristão, que cria na palavra de Deus e que cria na ressurreição dos mortos. E, portanto, ele, Paulo, tinha esperança além desta vida. E ele se esforçava por viver corretamente, com a sua consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Paulo, enfim, respondeu cada uma das acusações levantadas contra ele. Félix ouviu até esse ponto, e aí ele suspendeu o julgamento. Não havia uma razão lógica para esse adiamento, a não ser que Félix tenha percebido que deixar preso Paulo por mais algum tempo, isso era agradável aos líderes judaicos. E, na verdade, no versículo 27, nós lemos que foi realmente essa a intenção de Félix. Mas, pelo que se sabe, talvez diante dessa indefinição, Félix também foi posteriormente acusado por esses judeus, pelo sinédrio judaico, e aí ele foi denunciado a Roma e foi julgado por Roma. Então, a consequência dos atos desse homem foi que ele foi deposto do seu cargo e foi chamado de volta para a capital pelo imperador Nero. Querido amigo, essa situação nos é descrita pela história, mas algo mais importante também nós temos que reconhecer que estava acontecendo. E o fato mais importante é que Lucas descreve, relata, que Deus estava no controle de toda essa situação. Nós precisamos entender que por trás das ações humanas, por trás até do relato humano, o relato que Lucas estava registrando no livro de Atos, nós temos que reconhecer que Deus estava por trás disso tudo. Deus que controlava cada detalhe dessa situação. E isso a tal ponto que essa permanência de Paulo por 2 anos em Cesareia possibilitou o apóstolo cumprir a sua tarefa de proclamar o evangelho a outras autoridades. Félix mesmo ouviu mais de uma vez o evangelho com a sua esposa Drusila. E no final desse tempo, em Cesareia, Paulo ainda testemunhou para Festo, o mandatário que sucedeu Félix no governo da Palestina. Ora, querido amigo, diante desses relatos, diante desses acontecimentos tão marcantes, a síntese desse capítulo, o princípio que podemos extrair desse capítulo, desse conteúdo, e o desafio que esse capítulo nos traz, de modo relevante para nós ainda hoje, nós podemos perceber através da seguinte afirmação: todo cristão que testemunha ousadamente de Jesus Cristo fatalmente será julgado injustamente pelo mundo.
Essa é uma afirmação não muito alegre, não muito que nos traz satisfação, mas é uma realidade. Todo cristão que testemunha ousadamente de Jesus Cristo, fatalmente ele será julgado injustamente pelo mundo. Por quê? Ora, porque o Senhor Jesus já tinha dito que o mundo odeia tanto a ele, como a sua mensagem, como a nós que proclamamos a sua mensagem. Então, quando olhamos em detalhes para todo esse capítulo, toda essa história que nós já contamos, nós vamos encontrar 3 etapas desse julgamento injusto, infelizmente, mas é real. 3 etapas do julgamento que um cristão pode enfrentar. Na primeira etapa do julgamento, nesse momento inicial do julgamento, percebe-se as falsas acusações. Versículos 1 a 9. Os acusadores: Ananias, o sumo sacerdote, os anciãos pertencentes ao sinédrio e também Tértulo, esse orador cheio de mesuras, talvez um advogado. Em segundo lugar, nós constatamos a acusação, versículos 2 a 6. Paulo foi acusado de sedição, isso é, contra a lei romana. Ele foi acusado de sectarismo, isso é, contra a lei judaica. E ele foi acusado também de ser ou de praticar sacrilégio, isso é, uma ação contra a lei divina. Essas foram as acusações. E a narrativa que Lucas nos coloca está nos versículos 6 a 9. O papel de Cláudio Lísias, ele então, na sua carta para Félix, mostra que ele cuidou de Paulo. Na verdade, Cláudio Lísias estava querendo favores também em relação ao seu posto. Ele transfere, em primeiro lugar, o problema de Paulo, o julgamento de Paulo, para o Sinédrio, conforme nós vimos lá em 22:30. E aí depois ele transfere essa questão do julgamento do apóstolo Paulo para Félix, conforme nós vimos no programa passado, em 23:23. Na segunda etapa do julgamento, nós percebemos a possibilidade que o cristão, que o homem de Deus tem de defesa. O Senhor sempre nos concede essa oportunidade. E conforme nós vamos ver nos versículos 10 a 21, nós verificamos que Paulo realmente teve essa possibilidade de defender-se. E ele defendeu-se muito bem. Contra a sedição, ele disse, ele não promovia divisões. Ele negou as discussões e os motins. Eram falsas as acusações dos judeus. Contra a acusação de sectarismo, isso é, um movimento contra a lei judaica, ele realmente confirmou. Ele era seguidor do caminho. Era a maneira pela qual os judeus chamavam os cristãos, seguidores do caminho, porque o Senhor Jesus tinha dito uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Paulo confirmou também a sua crença na mensagem cristã, mas disse que a sua consciência estava limpa. Contra a acusação de sacrilégio, ele disse que não tinha profanado o templo e ele negou ter introduzido gentios no templo. Ele sabia que o templo era reservado para os judeus. E depois, na terceira etapa da audiência, nós percebemos então a injustiça do mundo. E assim nós terminamos esse programa, pensando e focalizando os versículos 22 a 27. Nós vemos o juiz injusto que adiou o julgamento, ele foi benevolente segundo as suas intenções e ele procrastinou diante da mensagem do evangelho, não aceitando o desafio da salvação para ele mesmo. Nós vemos também Paulo como um prisioneiro ousado, ele teve regalias e o serviço dos irmãos. Ele usou da oportunidade para testemunhar da sua fé em Jesus Cristo e destacou os pontos básicos do cristianismo, isto é, justiça, domínio próprio e juízo futuro. Mas em tudo isso nós vemos um Senhor soberano,
O chamado para Paulo incluía pregar a judeus, gentios e autoridades. Portanto, o plano de Deus estava se realizando. Durante toda a caminhada, o Senhor confirmou essa missão, conforme nós vimos a experiência que Paulo teve em 23:11. E essa estadia em Cesareia era a última escala antes de alcançar Roma. Qual seria a sua reação diante de um julgamento injusto como esse? Você procuraria a sua defesa ou você descansaria e testemunharia da sua experiência com Jesus Cristo? Pense em como você reagiria e, em cada situação, aproveite a oportunidade que Deus lhe permite ter para testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Terminamos assim o nosso programa pedindo a Deus que nos faça instrumentos úteis nas suas mãos. Um grande abraço e até o próximo programa.